mandamentos. E, querido, quem disse para você que eu guardo os 10 mandamentos? Quem disse para você que eu tenho alguma coisa a ver com os 10 mandamentos? Danilo, como assim? Então, se você não guarda os 10 mandamentos, agora você vai matar, agora você vai roubar, agora você vai adulterar, agora você vai adorar outros deuses? Não vou. Por que não? Porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui eu já preciso abrir um parêntese, porque quantas vezes eu ouvi pessoas se referirem a esse versículo para dizer o quanto é perigoso estudar, né? A letra mata. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha tanta fome de Deus, de conhecer a Deus, da palavra de Deus. Eu me lembro que, na época, eu era adolescente, eu tomava conta da minha avó, que havia tido um derrame, perdido parte dos movimentos do corpo. E eu ficava ali, às vezes, 8 horas por dia, sentado na sala, vendo televisão, enquanto tomava conta dela. E quando eu me converti, aí eu troquei. Aí eu desliguei a televisão e eu ficava esse tempo todo lendo a Bíblia. Em poucos dias eu tinha lido todo o Novo Testamento, lendo, marcando. E em um mês de convertido, praticamente eu já estava sobressaindo a todos da minha congregação em termos de conhecer a palavra de Deus. Claro que a minha congregação não era uma congregação onde se estudava muito a palavra de Deus, né? Era aquelas igrejas ali, né, do fogo, mas muito pouco se estudava da palavra de Deus. E eu me lembro que quando as pessoas descobriam que eu estava lendo tanto a Bíblia, elas diziam para mim: cuidado, a letra mata. Toma cuidado que a letra mata. E eu queria que vocês abrissem comigo agora em 2 Timóteo. Eu quero mostrar um outro versículo e a gente vai comparar com esse. E a gente vai descobrir qual é a letra que mata. Do que é que Paulo está falando quando ele diz a letra mata? Será que ele está falando que a Bíblia mata? Será que ele está dizendo que os textos bíblicos, que a Escritura Sagrada mata? Que estudar a palavra mata? O que será que Paulo está dizendo? Abre em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Segunda Timóteo 3,14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Veja, Paulo disse que a letra mata, lá em 2 Coríntios 3. Mas agora ele está dizendo que Timóteo, desde a meninice, conhece as sagradas letras, que não matam, mas que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. No verso 16, o que ele diz? Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
aqui não parece que a letra mata. Aqui parece que as sagradas letras, elas te fazem muito bem, são proveitosas para te tornar uma pessoa madura, perfeita, instruída para toda boa obra. Fazer-te sábio para a salvação. Então, será que Paulo está se contradizendo? Porque aqui ele disse que a letra mata, e agora aqui parece que a letra da vida, parece que a letra da sabedoria, parece que a letra da maturidade, parece que a letra corrige, parece que a letra ensina, parece que a letra faz de você um homem de Deus preparado para toda boa obra. Paulo, qual é o seu problema? Por que você faz essas coisas? Por que você fica se contradizendo? É por isso, irmãos, que quando nós lemos um texto, nós precisamos analisar o contexto no qual algo está sendo dito. Então, de que letra Paulo está falando aqui em 2 Coríntios e de que letra Paulo está falando para Timóteo? Então, quando Paulo fala com Timóteo sobre as sagradas letras, ele está se referindo, no verso seguinte, ele fala toda a Escritura. Ele está se referindo à Escritura como um todo, a palavra de Deus. É claro que naquele momento em que Paulo falou com Timóteo, ainda não tinha o Novo Testamento. Então, que Escritura era aquela que Paulo se referia? Era o Antigo Testamento, era a Bíblia que eles tinham. Agora, eles não liam o Novo Testamento entendendo que estavam naquela aliança. Eles liam o Novo Testamento, como Paulo diz, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Então, eles se colocavam na posição de alguém que estava numa nova aliança, e a partir da nova aliança eles liam o Novo Testamento, e com a ajuda do Espírito Santo. Por isso eles conseguiam, mesmo nas páginas do Antigo Testamento, encontrar revelação e sabedoria, porque o Antigo Testamento, querido, ele aponta para o Novo Testamento. A antiga aliança ela é uma sombra, e ela aponta para Jesus. Se eu fosse tirar aqui, momentaneamente, temporariamente, eu não tenho essa possibilidade, mas se algum momento eu for pegar aqui no meu canal e gravar uns vídeos diários, lendo com vocês a Bíblia inteira, vocês vão ver que de Gênesis até Malaquias, em todos os livros da Bíblia, eu consigo pregar nova aliança usando a antiga aliança. Eu consigo pegar qualquer texto do Antigo Testamento e revelar Jesus para você. Porque Jesus disse para os fariseus, vocês cuidam que as Escrituras têm a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então, por que as Escrituras podem te dar vida, te dar sabedoria? Até mesmo a lei, se você pegar a lei de Moisés para ler, com os olhos da nova aliança, nossa, o que você vai encontrar de revelação ali? Esses tempos agora eu estava lendo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia com a minha esposa. Quanta revelação, até na construção do tabernáculo, na arca, nas ofertas, tudo fala sobre Jesus. Quando é que a letra mata? É quem não tem o Espírito. É quem pega escrito aqui na letra, vai lá na lei, como alguém veio aqui esses dias querendo me matar por causa da minha barba. Esses dias uma querida senhora veio aqui nos comentários e falou que eu estou em pecado por causa da minha barba, que eu não deveria delinear minha barba, eu deveria deixar minha barba subir até eu virar um lobisomem, descer, até virar o Papai Noel. Por que ela disse isso? Porque na lei está escrito para não aparar a barba. Só que ela cometeu o erro de comentar isso no sábado. Aí eu falei para ela, tá bom, querida, se eu estou em pecado porque eu faço a minha barba, o que é que você está fazendo aqui num dia de sábado, navegando na internet? Não era para você estar guardando o sábado? Então, o que é que Paulo está querendo dizer quando ele disse que a letra mata? Vamos ver o contexto. Porque quando ele falou para Timóteo, ele falou as sagradas letras.
Ele diz, toda a escritura inspirada. Então a palavra de Deus que é inspirada, quando eu trato a Bíblia como uma inspiração divina, então ela se torna um alimento para mim. Então eu venho aqui em qualquer texto, posso ir até lá nos 10 mandamentos, eu posso ir em qualquer texto, querido. Posso ir nos sacrifícios, até nas regras que Deus dava para Israel, e até lá eu vou encontrar revelação. Você vai ver várias vezes nas cartas de Paulo usar mandamentos da lei, como por exemplo, não atarás a boca do boi enquanto debulha a terra. Que diacho de mandamento é esse? Era um mandamento, porque tinha pessoas que elas eram tão mesquinhas, tão miseráveis, que ela queria usar o boi, colocava o boi ali o dia todo para fazer um trabalho, arar a terra para que ela plantasse, colhesse e tivesse lucro, mas tampava a boca do boi, para que o boi não comesse nada daquela plantação enquanto estava arando a terra. Então o boi está ali, arando a terra, e aí tem um fruto da terra ali para o boi comer, e o boi com a boca amarrada, ou seja, queria que o boi trabalhasse, mas não queria deixar o boi comer. Queria usar o serviço, a força do boi, mas não queria que o boi tivesse nenhum tipo de recompensa. E se eu não trabalho na roça, eu não tenho boi, eu não lavro terra, é um mandamento que está lá na lei e que era para Israel e que não tem nada a ver comigo. Mas o que Paulo ele faz? Ele pega esse mandamento e quando ele está falando de ofertas para a igreja, falando acerca do direito que um ministro, um pregador do evangelho tem de viver do evangelho, de receber ofertas, enquanto ele lavra a terra, que na analogia de Paulo, isso está aqui mesmo, em 2 Coríntios, no capítulo 9. Na analogia de Paulo, lavrar a terra é pregar a palavra. Paulo mesmo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, vós sois a lavoura de Deus. Então, um pregador do evangelho, um mestre, um apóstolo, um profeta, ele está lavrando. Ele está cuidando da lavoura de Deus, ele está trabalhando. E Paulo usa esse mandamento sobre os bois para dizer, será que Deus está preocupado com boi? Será que isso não está escrito por causa de nós? Então, Paulo conseguiu enxergar num mandamento da lei algo que serve para nós. Mais para frente ele vai dizer assim, olha, vejam, vocês não sabem que aqueles que servem no templo, no altar, e aí ele está falando dos sacerdotes levitas, comem daquilo que é oferecido sobre o altar? Ele está usando o sistema do Antigo Testamento, que aqueles levitas que eram consagrados ao ministério, eles tinham o direito de comer das ofertas que o povo trazia ao templo. Logo em seguida ele faz a aplicação. Assim também o Senhor ordenou que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Então você vê que não há problema nenhum em você ler, estudar a Bíblia, nem mesmo o Antigo Testamento, nem mesmo as leis, os mandamentos. Se você tem o Espírito Santo e você tem consciência de que você está numa nova aliança. Você precisa ler Deus falando com Israel, entendendo, Deus está falando com Israel. Mas dentro daquilo que Deus está falando com Israel, Deus pode falar comigo. Olha que interessante. Na antiga aliança, Deus estava falando com Israel. Mas dentro daquilo que Deus estava falando com Israel, por causa do Espírito Santo que vivifica a letra, Deus pode falar comigo. Então, por exemplo, em Números, não lembro se foi no capítulo 14, não vou lembrar agora. Mas tem uma parte que Deus fala através de Moisés, né? Que era para Arão e os filhos dele, os sacerdotes, pegarem um novilho e rasgarem, estripar e jogar as entranhas
e tirar a pele, e queimar, e jogar sangue no altar, e fazer uma carniçada, né? E aí logo em seguida Deus diz assim, isso é oferta de aroma suave e agradável ao Senhor. Aí você imagina, meu Deus, um boi, um bezerro, um novilho estripado, com as entranhas pegando fogo e arrancando a pele e jogando sangue para tudo que é lado. Isso é oferta de aroma suave, de perfume agradável ao Senhor. E aí uma vez me perguntaram, Danilo, por que Deus gostava de ficar cheirando esse sacrifício? Você só entende esse texto quando você consegue enxergar naquele sacrifício que Deus não está olhando ali vendo um boi. Deus não está olhando ali vendo um cordeiro, um cabrito, sei lá o quê. Deus está vendo Jesus. E do mesmo jeito que Jesus, quando foi batizado por João Batista, Deus disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, quando aquele povo trazia aqueles animais e matavam e aspergiam sangue, Deus estava olhando para Cristo. Jesus é que era um perfume de aroma suave. E é assim que você deve ler o Antigo Testamento. Amém, querido? Então vamos continuar a leitura. Então nós já vimos que quando Paulo diz que a letra mata, ele não está condenando o estudo da palavra. Porque ele mesmo diz para Timóteo que as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Que toda a escritura inspirada é proveitosa para instruir, corrigir, exortar. Amém? E fazer de você um homem e uma mulher perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. É bom ler a Bíblia. É bom estudar a Bíblia. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E cada uma dessas palavras que aqui estão escritas saíram da boca de Deus. Então, de que letra especificamente Paulo ele está falando? Vamos continuar o texto, olha. Verso 6. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, olha que interessante. Primeiro ele diz, a letra mata, o espírito vivifica. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, então você vê aqui que ele já está especificando qual letra ele está falando. A letra que foi gravada em pedra. Qual é a única parte da Bíblia que foi gravada em pedra? São os 10 mandamentos. Aí o pessoal fica falando, olha, tem que guardar o sábado, porque o sábado faz parte dos 10 mandamentos. E querido, quem disse para você que eu guardo os 10 mandamentos? Quem disse para você que eu tenho alguma coisa a ver com os 10 mandamentos? Danilo, como assim? Então, se você não guarda os 10 mandamentos, agora você vai matar, agora você vai roubar, agora você vai adulterar, agora você vai adorar outros deuses? Não vou. Por que não? Porque a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu tenho uma nova lei dentro de mim que me faz não... Querido, presta atenção numa coisa. Quando Deus deu os 10 mandamentos, precisa entender que Deus estava falando com um povo morto espiritualmente. Aquela pedra simbolizava o coração de pedra daquelas pessoas. E na nova aliança, em Ezequiel capítulo 36, verso 25, 26, 27, Deus ele diz, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar em vocês um coração de carne. E eu vou te dar um espírito novo. Eu vou pôr dentro de vós o meu espírito. E eu vou escrever no coração de vocês os meus mandamentos. Então agora eu não preciso de uma pedra com uma lista de regras que eu preciso olhar e cumprir.
Agora eu tenho mandamentos do Senhor escritos no meu coração. Mas espera, não se confunda. Não pense que o Espírito Santo está dentro de você, e ele está lá vendo o seu coração, e ele está escrevendo os 10 mandamentos lá no seu coração. Não. Isso é metafórico. Deus não está escrevendo. Imagina o Espírito Santo lá com a caneta, escrevendo mandamentos no seu coração. Não é isso. Então, Danilo, como que Deus escreve os mandamentos dele no meu coração? A Bíblia diz que lá quando Pedro vai explicar sobre os gentios não precisarem guardar a lei, isso está lá em Atos 15. Em Atos 15, havia uma contenda se os gentios precisavam ou não guardar a lei. Pedro se levanta e ele diz, olha, vocês viram como Deus no início me escolheu para pregar o evangelho para Cornélio. Como que Deus começou a salvar os gentios através de mim. E como Deus não fez diferença nenhuma entre nós e eles. Purificando seus corações pela fé, dando-lhes o Espírito Santo. Então, qual é a lei que Deus coloca no meu coração? São os 10 mandamentos? Não. A lei que Deus coloca no meu coração é Ele mesmo. É Ele vindo morar no meu coração. É o próprio Espírito Santo vindo morar no meu coração. Essa é a lei. Por isso que em Romanos capítulo 8 diz que a lei do Espírito de vida. No capítulo 7 ele diz, considerai-vos, pois, mortos para a lei. Vivemos em novidade de vida, não na velhice da letra. Olha o que está escrito aqui em Romanos 7. Bardecastoi kelamantore mika sorie kalamasorema le mandaraue kalamasorema. Romanos 7:5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são fomentadas pela lei operavam nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, hoje nós servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Como eu obedeço a Deus hoje? Como eu agrado a Deus hoje? Não é na observância de regras, é no andar no espírito. Eu vivo em novidade de espírito. Deus falou, eu vou dar um coração novo, um espírito novo. Então eu tenho um espírito novo. Esse espírito novo que nasceu do Espírito Santo. E agora eu vou andar no Espírito e serei guiado pelo Espírito Santo. Por isso que lá em Gálatas, você tem Gálatas 1, 2, 3, 4 e 5. Paulo batendo naquela igreja, porque eles estavam querendo guardar a lei. Guardar os dias, meses e anos. Eu estou com receio de que eu tenha trabalhado em vão, pregando o evangelho para vocês. Vocês já estão se afastando daquele que vos chama a graça de Cristo para outro evangelho. Estavam voltando para a lei, querendo observar mandamentos, querendo guardar sábado, circuncidar, sabe? E Paulo passa 5 capítulos dizendo para eles que eles estavam em outra aliança, que agora eles estavam na graça, que eles não poderiam, que eles não deviam tentar se tornar justos pela lei. E aí, depois de 5 capítulos, falando, batendo na lei, batendo, né, no legalismo que estava sendo trazido sobre aquela igreja, Paulo agora ele vai ensinar qual é a verdadeira santidade, qual é a verdadeira forma de se viver para Deus, de se agradar a Deus. Que agradar a Deus ainda existe, querido. Só que a Bíblia diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus na carne, tentando observar mandamentos e cumpri-los. A Bíblia diz, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Então, se quem está na carne não pode agradar a Deus, quem está no Espírito pode agradar a Deus. Porque primeiro, só o fato de você já estar no Espírito,
Deus já se agrada disso. A Bíblia diz que ele nos fez agradáveis a si em Cristo. Então Deus olha, te vê em Cristo, e ele já vê Cristo em você e ele já se agrada. Mas sim, a Bíblia de Paulo também fala sobre agradar ao Senhor em tudo. Paulo diz, porque todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um dê conta do que tiver feito por meio do corpo, quer mal ou bem. E aí no verso seguinte ele diz, sabendo, pois, o temor que se deve ao Senhor, procuramos em tudo lhe ser agradáveis. Então, agradar a Deus ainda faz parte da nova aliança. Precisa se esforçar para agradar a Deus. Mas não através da sua carne. Em Romanos 8, Paulo diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, vivereis. Então é pelo Espírito, não é pela lei, não é pela força do braço, não é pela observância de regras, é pelo desenvolvimento da sua nova natureza. Então, no Antigo Testamento, Deus tira o povo do Egito na Páscoa, conduz o povo por 40 dias pelo deserto, 50 dias depois da Páscoa, Deus dá a lei no Monte Sinai. Na nova aliança, o que Deus faz? Jesus morre na Páscoa, 50 dias depois, em Pentecostes, mais uma vez está ali, 120, ao invés de 12 tribos, agora nós temos 120 pessoas aguardando que Deus dê a nova lei. Porque se é uma nova aliança, tem que ter uma nova lei. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito em Hebreus 7. Glória, obrigado, Senhor. Obrigado pela revelação da tua palavra. Hebreus 7:12 diz, porque se há mudança de sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Se houve mudança de sacerdócio, também deve haver uma mudança de lei. Então, se a aliança mudou, a lei também mudou. Então, não é que agora nós estamos sem lei. Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 9. Verso 20. Fiz-me judeu para os que são judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Mas debaixo da lei não estou. Então Paulo está dizendo, eu não estou debaixo da lei. Quando eu fui lá em Jerusalém, eu raspei a cabeça, fiz um voto, mas foi só para tentar ganhar aquele povo, mas eu não estou debaixo da lei. Olha o que ele diz depois. Para os que estão sem lei, eu agi como se estivesse sem lei, mas não estou sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então veja, eu não estou mais debaixo da lei de Moisés, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo, Danilo? É a lei do Espírito de vida. A lei do... Então, em Pentecostes, assim como 50 dias depois da saída do Egito, o povo estava esperando a lei, no Novo Testamento, os 120, 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, estão ali esperando a lei da nova aliança. E o que eles receberam em Atos capítulo 2? Desceu sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas. Por quê? Porque através do falar em línguas, você põe essa lei para operar na sua vida. Então o Espírito Santo é o Espírito de vida. A lei do Espírito de vida. O que é a lei do Espírito de vida? Vocês lembram que Deus fez um homem do pó da terra e soprou nele o Espírito de vida.
quando Jesus ressuscita dos mortos, ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz no interior do homem quando esse nasce de novo? Ele dá uma nova natureza para esse homem. Ele pega o espírito que estava morto e recria um espírito novo. E esse espírito agora tem a natureza de Deus. Em Efésios capítulo 4 está escrito: revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E por que eu recebi essa linguagem sobrenatural de oração? Para que eu desenvolva o meu homem interior. Para que o meu homem interior seja robustecido com poder. Para que eu me fortaleça no espírito e mortifique os feitos da carne. Por isso que Paulo diz que o segredo para agradar a Deus, para viver uma vida em santidade, é, pelo Espírito, mortificar os feitos da carne. Querido, então eu não estou tentando guardar 10 mandamentos. Eu estou tentando não. Isso a gente não tenta, a gente faz. Porque Deus opera em nós o querer e o realizar, segundo sua boa vontade. Então, eu não estou tentando guardar 10 mandamentos, que Paulo chama aqui em 2 Coríntios capítulo 2 de ministério da morte, ministério da condenação. Eu não estou tentando guardar o ministério da morte, eu estou desenvolvendo o ministério da vida, o ministério do Espírito na minha vida. Por isso que eu oro em línguas, por isso que eu jejuo, por isso que eu passo tempo com o Espírito Santo. Então, na antiga aliança, qual era o segredo para agradar a Deus? O que Deus, olha só que interessante, o que Deus falou com Josué? Não tire de diante dos seus olhos o livro dessa lei. Não cesse de falar do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Então, era para o judeu pegar a lei, meditar, declarar, até que aquilo impregnasse na mente dele e de forma natural ele começasse a temer a Deus e a viver de acordo com os princípios da lei. Óbvio que ninguém iria conseguir ser perfeito fazendo isso. Por isso haviam os sacrifícios. Então o judeu ele se esforçava para cumprir a lei, meditava, declarava. Ele deveria declarar a lei para os filhos, inculcar na cabeça dos filhos a lei. E a mente dele ia sendo trabalhada ali pela lei e ele ia mudando o raciocínio dele e ia se enquadrando, né? E aí naquilo que ele não conseguia, porque a Bíblia diz que é impossível alguém ser justificado pela lei, ele levava o cordeiro, e aquele cordeiro sacrificado dava a ele ali o perdão. Na nova aliança, o que eu vou fazer? Se no lugar da lei Deus me deu o Espírito, então eu tenho que tratar o Espírito Santo do mesmo jeito que o judeu tinha que tratar a lei. Eu preciso meditar com o Espírito Santo. Eu não posso cessar de falar, o Espírito tem que estar na minha boca. Assim como Deus diz para Josué que a lei tinha que estar na boca dele o tempo inteiro, o Espírito Santo tem que estar na sua boca o tempo inteiro, querido. Como? Por isso que Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Então, quando o judeu recebeu a lei, para que ele vivesse de acordo com a lei, ele devia ter a lei na boca dele o tempo inteiro. Não cessar de falar do livro da lei. E agora, na graça, que eu recebi o Espírito, para que eu viva de acordo com o Espírito, para que eu ande no Espírito, para que eu seja guiado pelo Espírito, o Espírito precisa estar na minha boca. Aleluia! Por isso que quando o Espírito veio, querido, ele fez questão de pegar a boca daqueles homens, e eles começaram a falar em outras línguas. Então Deus colocou uma lei que opera na sua boca. Ela é uma lei que opera no seu espírito, mas é através da sua boca que você ativa essa lei, que é a lei do Espírito de vida.
Então você começa a fomentar essa nova natureza, você começa a alimentar, edificar, fortalecer o seu espírito. E aquilo que antes para você era tão difícil, você olhava para uma regra e tentava cumprir, e aí não cumpria, e aí, meu Deus, eu sou tão falho, eu sou tão maldito, sou pecador miserável, e ficava lá se amaldiçoando. Agora você ora em línguas, você medita na palavra, e quando você está meditando na palavra, porque você ora em línguas, as letras saem da Bíblia e explodem no seu coração, e você recebe revelação e mais revelação, e todas as vezes que você recebe uma revelação, você contempla Cristo. Querido, quanto mais você orar em línguas e meditar na palavra, e você exercer, porque as práticas espirituais, oração em línguas, meditação na palavra, confissão da palavra, adoração, jejum, isso não são obras. Os religiosos, jejum, por exemplo, igrejas religiosas tratam jejum como obra. Eu vou fazer isso aqui, vou jejuar e Deus vai me dar tal coisa. Eu vou jejuar e Deus vai fazer isso. Querido, jejum não é uma obra que você apresenta para Deus. Jejum é um exercício da sua vida espiritual. É você exercendo domínio sobre o seu corpo. Quando você jejua, você desenvolve o fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. Quanto mais você jejua, mais você consegue dizer não para a sua carne. Então, o jejum não é para... Toma aqui, Deus, meu jejum. Tá, vou fazer o que com esse jejum? Fala para mim, o que Deus faz? Eu entreguei meu jejum. Tá, entregou. Aí você imagina que o jejum... O quê? Você pegou o jejum, tá aqui o jejum embrulhado, entregou o jejum, aí Deus pega aquele jejum e faz o que com aquele jejum, querido? Você não entrega um jejum para Deus. Você se entrega para Deus durante um jejum. Eu vou falar de novo. O jejum não é uma obra que você entrega um jejum para Deus. Você é um sacrifício vivo, santo e agradável. E você se entrega para Deus através do jejum. Querido, Deus não quer seu jejum, Deus quer você. Então, se você está jejuando como uma obra para entregar um jejum para Deus te dar outra coisa, Deus não quer o seu jejum, Deus quer você. Deus não quer que você entregue um jejum para Ele. Deus quer que você se entregue para Ele durante um período de jejum. E você está jejuando e adorando e orando em línguas e se consagrando e dizendo: Senhor, estou aqui me privando do alimento, me privando de assistir TV, de fazer qualquer outra coisa, porque eu quero ficar com o Senhor. Eu quero estar mais sensível ao Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Jejum na nova aliança não é para entregar. Jejum na nova aliança é para você se entregar. Amém? Glória a Deus. Então, querido, o próximo jejum que você fizer para Deus, não entregue um jejum para Deus. Se entregue para Deus durante um período de jejum. Vamos terminar de ler o texto. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorioso nesta parte não foi glorificado por causa da excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram embotados, endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.
Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu é retirado. Agora olha o verso 17, que lindo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem pelo Espírito do Senhor. Então agora, querido, não é mais uma questão de observar regras, é uma questão de contemplar a glória de Jesus. Danilo, para que eu oro, jejuo, medito na palavra, leio a Bíblia? Quando eu leio a minha Bíblia, ainda que seja o Antigo Testamento, qualquer uma dessas páginas, o que eu estou procurando aqui? Estou procurando contemplar Jesus. E a Bíblia diz que eu contemplo a glória dele. E é interessante que a minha tradução não diz contemplando a glória do Senhor. Ela diz refletindo a glória do Senhor. Mas talvez na sua tradução esteja contemplamos. Então tem uma tradução que diz contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E tem outra tradução que diz refletimos como por espelho a glória do Senhor. Qual tradução está certa e qual está errada? Nenhuma das duas. Mas Danilo, como é possível duas informações diferentes e não está traduzido errado? Simples. Porque a palavra grega usada aqui, ela se interpreta tanto como contemplar, como refletir. Então a palavra aqui no original, ela pode ser traduzida tanto de um jeito como de outro. E como eu conheço o Espírito Santo, eu sei que foi de propósito que ele colocou essa palavra aqui. Por quê? Porque os dois sentidos estão corretos. Eu contemplo como por espelho a glória do Senhor e eu reflito como um espelho a glória do Senhor. O espelho, querido, ele só reflete aquilo que ele contempla. Quando é que o espelho reflete a sua imagem? Quando você está diante do espelho. Quem já brincou de pegar um caco de espelho e inclinar ele para o sol e brincar com o reflexo do espelho na parede, assim? Quem já brincou quando era criança? Pegar um espelho, virar para a luz, virar para o sol e ficar brincando de refletir aquele espelho na parede. Então, o que o texto está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, ao mesmo tempo que você contempla Jesus, você reflete Jesus diante das pessoas. Então, quanto mais eu contemplo Jesus, mais eu reflito Jesus. Então, tanto a tradução que diz contemplar, como a tradução que diz refletir, não estão erradas. Na verdade, elas se complementam. Porque é quando eu contemplo que eu reflito. E eu reflito aquilo que eu contemplei. Porque enquanto eu contemplo, o Espírito Santo me transforma, é o que o texto está dizendo. Então, enquanto eu contemplo Jesus, o Espírito Santo pode pegar aquela imagem que eu estou vendo e me transformar naquela imagem. Então, tudo que você precisa hoje para a sua transformação é contemplar mais Jesus. E quando a gente ensina aqui as práticas espirituais, a gente não está ensinando para você obras, para você praticar essas obras e agradar a Deus. Não. Estamos ensinando ferramentas, recursos da graça, recursos do Espírito Santo, para que através desses recursos você contemple o Senhor. Porque Paulo disse que eu preciso ser robustecido com poder no meu homem interior para que eu consiga compreender qual a largura, a profundidade, a altura e o comprimento. Então, até para que eu tenha a revelação dessa palavra, eu preciso crescer espiritualmente. À medida que o meu homem interior cresce, se fortalece, a mente de Cristo em mim, porque Paulo diz que eu tenho a mente de Cristo, só que essa mente ela é embrionária. Então, quanto mais eu desenvolvo o meu espírito, mais eu desenvolvo a mente do espírito. E mais capacidade eu tenho de interpretar as escrituras. Porque Paulo diz, essas coisas se discernem espiritualmente. Então, o crescimento espiritual, quanto mais eu cresço espiritualmente,
mais eu entendo, mais eu contemplo, mais eu recebo revelação. E quanto mais eu recebo revelação, mais eu conheço Jesus. E quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me pareço com Jesus. Aleluia! Essa é a lei do Espírito de vida. É assim que Deus faz você andar de acordo com a vontade dele, transformando você. Esse é o ministério do Espírito. Não é o ministério que veio para te condenar, não é o ministério que veio te apresentar um conjunto de regras para que você passe a vida se esforçando para cumpri-los. É um ministério que veio transformar você. Ele começou com a transformação do seu homem interior, ressuscitando você da morte espiritual, te dando uma nova natureza, pondo o Espírito Santo dentro de você, te dando essa linguagem sobrenatural, para que você se edifique. E agora você, através das práticas espirituais, da meditação na palavra, do jejum, da oração em outras línguas, você vai mergulhar em Deus. Você vai mergulhar na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, na revelação do Espírito Santo. Para quê, Danilo? Para contemplar Jesus. Tudo que você faz, orar em línguas, jejuar, meditar, tudo vai culminar na revelação de Jesus Cristo. Tudo é para que você conheça mais a Jesus. Não é para que você ganhe pontos com Deus. Eu orei tantas horas, Deus está mais feliz. Não, Deus está feliz porque você está conhecendo mais a Jesus e está mais parecido com Ele. É isso que deixa Deus feliz. Amém, querido? Deus fica feliz quando Ele vê Jesus em você. Glória a Deus, que maravilha. Nossa, como eu mesmo fui alimentado com essa palavra. Confesso que não tinha muita ideia do que eu ia falar. Enquanto estávamos terminando aqui de orar, eu abri nesse texto. Falei, é um bom texto para a gente ler e ministrar. E aí, o Espírito Santo traz esse banquete para os nossos corações. Vamos contemplar Jesus, querido. Vamos contemplar Jesus. Senhor, obrigado. Shekantoribasu kotoriamantorialabakashekatalamas. Rokotilabaroshakatalamandorikatelamandoriakatalamashekatalamas. Rokotoloborando rikatalabarando roshakatalabarashekatalamas. Antes de finalizar, eu quero responder a pergunta de uma irmã, que ela perguntou se era certo jejuar pela minha família. Presta atenção, o jejum, seu jejum não afeta as pessoas. Seu jejum afeta você. Seu jejum não afeta nem a Deus. Deus não muda porque você jejuou. Eu jejuei, agora Deus quis fazer. Não, Deus queria antes. Só que talvez porque você jejuou, você conseguiu liberar a sua fé e Deus conseguiu agir, porque a sua incredulidade estava atrapalhando. Então, jejuar pela minha família funciona por quê? Você deve jejuar para orar. Entende? Se eu estou com uma crise na minha família, eu vou jejuar. Enquanto eu estou jejuando, eu estou orando pela minha família. O que Deus responde é a oração. O jejum é para quê? O jejum é para tirar a incredulidade. Então, quando eu estou em oração por uma causa e eu estou jejuando, eu consigo liberar minha fé com muito mais facilidade. Eu consigo estar mais sensível à voz de Deus, eu consigo estar mais... Porque o meu homem interior, ele fica mais evidente. Então, por exemplo, quando eu estou numa crise, por que quando uma crise vem, é bom você logo de cara jejuar? Porque quando uma crise vem, querido, é muito provável que a sua carne ela vai se levantar. É que você tem uma reação carnal àquela crise. Então você fica desesperado, você fica angustiado, você fica temeroso. E aí você tenta orar desse jeito e ter alguma resposta. Não vai, porque a maioria das orações que você vai fazer nesse momento são orações de incredulidade, orações de medo, oração de desespero. Então o que o jejum ele te ajuda na hora de interceder por uma causa? É que ele cala a boca da sua carne. E aí você vai resolver aquilo no espírito. Agora você está
muito mais no espírito, muito mais em evidência o seu homem interior. E agora você consegue orar com fé, declarar mudança naquela situação. Então, se você está orando, declarando, e a situação não muda, é bom você jejuar. Não que o jejum vai fazer ela mudar, mas o jejum vai mortificar a sua carne e a sua fé vai ser liberada. Porque de repente você está ali crendo, confessando, mas tem um entulho de carnalidade, de incredulidade sufocando a sua fé. E aí quando você jejua, a fé é liberada mais facilmente, o milagre acontece. Quem não entende essas coisas, começa a tratar o jejum como moeda de troca. Ah, eu jejuei e aí Deus fez. Não, Deus não fez porque você jejuou, Deus fez porque você creu. Agora, jejuar te ajudou a crer. Amém? Glória a Deus. Então vamos jejuar da forma correta. Precisamos interpretar o jejum à luz da nova aliança. Jejum não é uma obra que eu faço para Deus. Jejum é um recurso para me ajudar na minha caminhada de fé e no meu relacionamento com Deus. Amém, queridos? Vamos ficando por aqui. Já tenho que me preparar para ajudar minha digníssima esposa a arrumar as crianças para a gente levar para a escola. Vou encerrar a live. Amém. Então, irmãos, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações, deixa o like, olha aqui embaixo, na descrição do vídeo, meu WhatsApp, para você ser discipulado no WhatsApp. Vem fazer parte dos nossos grupos. É de graça, tá bom? A mentoria de graça, tudo de graça. E, claro, a Bíblia diz que quem está sendo instruído na palavra, reparta, semeia na vida de quem te instrui. Fique livre para semear, honrar essa palavra com sua oferta. Aqui embaixo você vai encontrar também o Pix, caso você sinta o desejo de ofertar nesse ministério. Faça isso via Pix, tá aqui embaixo, junto com o número de WhatsApp, tá bom? Então, me chame, oferte, deixe o like, compartilhe, comente, e até amanhã, 6 horas da manhã, estou aqui com vocês de novo. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, bom início de semana para você e para toda a sua família. Paz, queridos.